Olá pessoal, mais um vídeo do canal Verdade Triunfante. Se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, clique em gostei, se possível e assim puder, compartilhe esse vídeo, para que possamos atingir o máximo de pessoas possíveis para abrir os olhos de muitos eleitores. Hoje iremos falar nesse vídeo sobre a ligação do General Mourão com a maçonaria. Temos por inúmeras vezes visto, tanto pelas redes sociais quanto através de pessoas nas ruas, o apoio a Bolsonaro e ao vice-general Mourão. Como já destacado em vídeos em nosso canal, o envolvimento de Jair Bolsonaro com a maçonaria é intrínseco, ou seja, não veremos claramente ele nos trazer essa informação através de depoimentos ou entrevista. Entretanto, não podemos dizer a mesma coisa do seu vice-general Mourão, que apesar de existir uma infinidade de pessoas que ainda teimam em comentários duvidando do envolvimento de Mourão com a maçonaria, mesmo após os milhões de compartilhamentos e divulgação do vídeo da homenagem recebida por ele na grande loja maçônica do Rio de Janeiro, ao som inclusive da canção do Exército Brasileiro. Esse vídeo foi compartilhado por milhões de pessoas, vídeo este que nos mostra com clareza o apoio da maçonaria a General Mourão e uma certa reciprocidade dele com os irmãos maçônicos. Porém, defensores de Bolsonaro pela internet, através de seus comentários nas redes sociais, especialmente Facebook e YouTube, inundam de comentários em tais redes dizendo que tudo isso não passa de especulações. Ou seja, que o envolvimento da chapa de Bolsonaro com a maçonaria é mero achismo ou invenção. Primeiramente, cumpre destacar que não cremos que Bolsonaro, através de tais divulgações, possa perder tantos votos para ser derrotado pelo Haddad nesse segundo turno. Além disso, declaramos que não temos vinculação partidária e, francamente, até acreditamos que Bolsonaro deveria ter vencido com folga o primeiro turno se não fosse a evidente fraude nas urnas ocorrida, a qual o candidato estranhamente silenciou-se em confrontar. Sabemos muito bem que o único candidato que confrontou de forma isolada essa questão foi o Cabo Daciolo. Além disso, nesse segundo turno, caso não haja nova fraude nas urnas, o que veementemente temos alertado sobre esta possibilidade, acreditamos que o Bolsonaro vencerá com vantagem expressiva seu adversário petista. Nesse sentido, para rebater a hipocrisia de muitos defensores do Bolsonaro, acreditamos que ele é o candidato menos pior. Ou seja, diante dele e o Haddad, acreditamos que ele é o menos maléfico. E explicaremos o porquê disso. Menos pior, porque ambos os candidatos pertencem aos planos da nova ordem mundial. Porém, Bolsonaro se torna menos pior na razão dos planos da elite em seu governo ser menos célere, comparado ao governo petista do Haddad. Não significa que a agenda Illuminati deixará de ser cumprida, apenas menos célere que o governo petista. Por esta razão, seria o voto menos pior. Porém, o que vemos entre os eleitores de Bolsonaro é que ele é o melhor e que ele se tornou uma espécie de salvador da pátria, o que se torna extremamente perigoso assim crer e acreditar. Assim, diante das considerações apresentadas e da renúncia por parte de muitos eleitores de Bolsonaro, que mesmo diante do vídeo do general Mourão sendo aclamado pelos apoiadores e seguidores de Gadu, permanecem incrédulos quanto aos laços maçônicos de Mourão. Assim, para abrir os olhos dos eleitores de Bolsonaro de uma vez por todas, o próprio general e vice da chapa de Bolsonaro se encarregou de os informar sobre sua relação com a maçonaria. Veja a matéria relacionada ao general Mourão, referente ao apoio recebido por ele da maçonaria. Deixaremos os links das matérias na descrição. Vou observar apenas onde destaquei, para que facilite nosso entendimento e possamos entender melhor tal publicação. O título diz: Vice de Bolsonaro conta com apoio de irmãos maçons na eleição. Até porque, lá dentro todo mundo sabe, irmão vota em irmão. Assim disse o coronel Antônio Carlos Mendes, de 77 anos, 48, de maçonaria. Ele continua: tenho visto bastante apoio ao nosso irmão Mourão, afirma após uma reunião de potências maçônicas no dia 17 de setembro, no Palácio Maçônico de São Paulo, onde os integrantes tratam seus líderes, os grãos-mestres, pelo título de Sereníssimo.
Agora prestem bem atenção ao próximo parágrafo. Maçom, há 20 anos, o general Antônio Hamilton Mourão, de 65 anos, incluiu em sua campanha visitas a templos desta fraternidade de homens que, com pretensões filantrópicas e filosóficas, somadas a um histórico de acertos políticos, existe sobre áreas de sociedade secreta. Apresenta-se como fiador do capitão reformado Jair Bolsonaro. O parágrafo seguinte diz: o general se mostrou à vontade entre os irmãos, como os membros se chamam, no dia 10 de setembro. Num palácio no Rio, foi aplaudido e recebido pela maior autoridade maçônica do Brasil. Olha bem, a maior autoridade maçônica no Brasil. Ricardo Maciel Monteiro de Carvalho, o grão-mestre-geral, cargo que lhe promove de sereníssimo para soberano. E um outro parágrafo que eu destaquei diz: até onde se sabe, Mourão é o único maçom numa chapa presidencial neste pleito. Portanto, diante dessas recentes matérias publicadas, ficam os seguintes questionamentos. O que os defensores do Mourão e da chapa de Bolsonaro irão comentar? Quais são suas novas escusas ou justificativas que direcionem contrariamente ao que tanto temos afirmado e recorrentes vezes insistido de que o general Mourão é maçom? De certo, finalizamos esse vídeo deixando um recado aos eleitores do Bolsonaro. Não precisa votar nulo ou mudar o seu voto. Não é esse nosso objetivo, pois almejamos apenas alertar-nos que por trás de Bolsonaro existe um maçom que vocês estão conscientemente colocando. O melhor caminho é termos a consciência disso, para que possamos criar alternativas para combater esse sistema maligno que já tomou posse do Brasil. Hoje o povo tem acordado e despertado para entender cada vez mais sobre a elite que domina o mundo, inclusive o Brasil. É justamente essa consciência que queremos cada vez maior entre todos os brasileiros. Somente quando conhecemos o inimigo e juntarmos nossas forças, podemos combatê-lo. A maior saída para o Brasil é orarmos a Deus e venhamos a arrepender dos nossos pecados, para que sua infinita misericórdia recaia sobre nossa nação. Assim me despeço. Um forte abraço. Fiquem todos na paz.